Olá, Cenas do Brasil está no ar. Das 44 mil crianças e adolescentes acolhidas em abrigos em todo o país, 5.500 estão em condições de serem adotadas. Na outra ponta, cerca de 30 mil pretendentes. Por que então essa conta não fecha e o número de meninos e meninas do Cadastro Nacional de Adoção não para de crescer? Enquanto a esmagadora maioria dos abrigados tem mais de 3 anos de idade, a maior parte dos que pleiteiam a adoção ainda querem crianças bem pequenas, de preferência brancas e do sexo feminino. O panorama da adoção no Brasil, a adoção internacional, o que diz a nossa lei e o passo a passo para quem entra na fila para adotar um filho são nossos assuntos de hoje. E para falar sobre isso estão aqui comigo Jorge Lima, coordenador da Autoridade Central da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Gabriel da Silveira Matos, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Antes da nossa conversa, vamos ver um trecho de Caminhos da reportagem da TV Brasil sobre adoção. Reportagem de Eude Júnior. Vendo de longe até parece o pátio de uma escola, mas é uma instituição de acolhimento, como os abrigos passaram a ser chamados. São quase 2.000 lugares como este em todo o país, onde ficam crianças e adolescentes abandonados pelos pais ou retirados da família por ordem judicial. Nos 2 casos, os processos correm em segredo de justiça. E por isso, eles não podem ser identificados. Meu pai, ele fumava ali, roubou as coisas, roubou coisa, né? Foi lá e vendeu por droga, foi lá, a polícia foi lá e prendeu ele. O vício em crack não era o único problema do pai. O menino conta que ele batia e abusava sexualmente das irmãs. Eu não gosto que ele bate nas minhas irmãs. É que eu fico com dor e choro. E aí, como é que você soube que ele foi preso? Porque ele faz coisa com minha irmã. O pai perdeu a guarda das crianças, que foram encaminhadas ao abrigo porque já eram órfãs de mãe. Ele e as irmãs participam das aulas de informática, brincam de carrinho de controle remoto e fazem planos. Querem para o futuro o que ainda não puderam ter. Você até uma casa bem bonita e um carro. Sem opção, eles se adaptaram ao abrigo, onde fizeram amigos, os únicos que restaram. Além das brincadeiras e atividades educacionais, recebem atendimento psicológico e de assistentes sociais. Neste abrigo em Brasília, os profissionais se esforçam, mas são poucos para tantas crianças. Eu acho que enquanto não forem trabalhadas as políticas públicas para cuidar dessa prevenção, dessa base, que seria a família, que seria a base de tudo para mim, os acolhimentos vão continuar acontecendo e é uma frustração para mim eu tentar trabalhar a família e a família não entender. Presidente da Casa de Ismael, instituição que cuida de 400 jovens de até 18 anos, Valdemar trabalha em abrigos há cerca de 3 décadas. Tempo suficiente para conhecer uma realidade difícil de ser modificada. Quando a criança, você não resolve no problema de abrigo, eu costumo dizer que o abrigo é a UTI, é a porta de entrada para o CARG. Se você falhou aqui, ele vai entrar por uma medida de restrição de liberdade. Muitos abrigos recebem repasse de verbas do governo, mas a maioria sobrevive mesmo com a ajuda de voluntários e doações. O governo pensa que está fazendo um grande repasse de recursos para você fazer um bom trabalho e a entidade recebe aquele valor achando que vai dar conta de fazer o serviço e, no fundo, acaba fazendo um serviço de péssima qualidade. Foi em abrigos que Rosiane passou boa parte da vida. Na verdade, eu vim de uma família, humilde, de certa forma. E minha mãe estava sem condições, Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha mais 2 irmãs que não eram filhas do meu pai e precisou a minha mãe fazer esse abrigamento, colocar a gente numa instituição para a gente não passar necessidade, como a gente vê muito aí fora. Ela começou a trabalhar como aprendiz aos 14 anos. Aos 17, Rosiane se casou com um jovem também criado em abrigo e logo depois se tornou mãe social. Dentro de um abrigo, a mãe social, na verdade, é a que toma conta
das crianças e faz tudo por elas como uma mãe de verdade, como uma mãe biológica. O carinho que ela dá às crianças só não é maior do que a demanda. Vira e mexe, aparece alguém em busca de colo. Para quem já passou pela mesma experiência, fica mais fácil saber o que isso significa. O sonho nunca acaba. Quem é que não quer ter uma família? Quem é que não quer ter uma mãe, um pai, para dizer, fui para a escola, a minha mãe veio, o meu pai, numa reunião, né? Então, assim, quando a gente chega como mãe social, eles falam geralmente, minha tia chegou. E muitos queriam dizer, minha mãe chegou. A mãe morreu e ela assumiu a criação de uma das irmãs. Rosiane tem uma filha de 7 anos e outros 8 de coração, como se refere aos pequeninos de quem cuida no abrigo, mas com a preocupação de sempre. Conheço vários casos de meninas que acabaram se prostituindo, de meninos que acabaram entrando em droga, de muitos que até morreram logo após sair do abrigo. O que fazer? Eu acho que o que é importante passar vamos quebrar as barreiras, né, do preconceito com essas crianças, vamos parar de ver elas como coitadinhas e, na verdade, começar a ser um pouco mais solidário, que é o que falta para todos os abrigos. São pessoas que possam fazer essa solidariedade sem aquela coisa de estou fazendo por pena, mas sim fazer de coração. No nosso lar, também em Brasília, 60 crianças estão à espera de uma família. Ou a biológica em fase de reestruturação, ou uma casa nova no longo processo de adoção. Cada menino e menina aqui tem uma história de vida diferente. Muitos sequer conheceram os pais. Outros foram abandonados, mas há um traço comum. São crianças inseguras mesmo, né? Por conta de toda a negligência, de todo o abandono, né? Elas têm características muito de insegurança, né? De autodependência. A psicóloga acompanha o desenvolvimento das crianças de perto e se depara com uma questão complexa. Como equilibrar o princípio de priorizar o retorno dessas crianças à família de origem e o reconhecimento rápido, quando for o caso, de que os pais biológicos não têm mesmo condições de recuperar a guarda? A gente trabalha com a pergunta, a gente já investiu o suficiente, né? Já foi o suficiente que a investida nessa família? A gente trabalha muito em cima disso, porque realmente são usuários de crack. A maioria são usuários de crack, são moradores de rua, então que a gente sabe que tem que mudar toda uma cultura. Só uma observação, esse vídeo foi feito em 2011 e fala em quase 2.000 abrigos. Hoje já são mais de 2.600. Bom, Jorge, quais os desafios para se conseguir, para se dar uma nova família, essas milhares de crianças que estão em abrigos? Na verdade, os desafios eu considero que são muitos, né, ainda hoje. Mas nós temos, como até foi colocado no vídeo, né, levar essa criança que está no abrigo, como que a gente vai definir o fiel da balança entre o retorno para a família de origem e a adoção. É um desafio muito grande que acaba ficando muito a cargo do próprio juiz que cuida do processo dessa criança e da equipe multiprofissional que dá assistência para que o juiz possa tomar essa decisão. E também, o que também foi colocado no vídeo, que são as iniciativas de prevenção antes dessa criança ter que ser acolhida, né? Mas eu acho que são partes de um todo, que aí também se envolve a mudança de cultura, por que essas crianças estão no acolhimento, aptas para adoção e ainda não conseguiram ir para uma família. São vários desafios, mas que a gente precisa enfrentar. Doutor Gabriel, como fechar essa conta e essa responsabilidade, né, em cima do juiz para saber exatamente quando é o momento de tirar o poder familiar? Veja, dessas mais de 40.000 crianças que estão em abrigo, a grande maioria delas não está lá para fins de adoção. Está lá porque foi constatada uma situação de risco na sua convivência familiar e algum magistrado determinou a retirada da criança da família e a colocação urgente, emergencial, num abrigo. O que a lei prevê, o Estatuto da Criança e Adolescente prevê, é que
se tente reinserir essa criança o mais rápido possível na convivência da sua família. Ou seja, a ideia que está por trás da lei é: há uma família doente, a criança foi retirada da família para poupá-la de qualquer situação de risco mais grave, essa família tem que ser tratada socialmente o mais rápido possível para receber a criança de volta. O Estado não deseja criar sofrimento para ninguém. Isso seria uma situação impensável. Você achar que é papel do Estado interferir em qualquer família para retirar os filhos. Na verdade, o Estado entra emergencialmente, Estado juiz nesse caso, retira a criança e ela fica ali. E nós precisamos, então, e aí sim acho que o Estado ainda está engatinhando. Vou usar essa palavra, porque o Estado, quando eu digo, todos os poderes que precisam se unir para que esse tratamento da família seja mais rápido. Existe um hiato, nossa cultura é burocrática e o Estado, juiz, age, mas ele ainda não tem infraestrutura suficiente para comunicar e ter suporte para tratar essa família rapidamente, para recolocar essa criança. Então, o que acontece na prática? Essa criança vai para lá, se aguarda uma melhora dessa situação de risco e ela não ocorrendo, aí sim a criança vai ser disponível para adoção. Agora, nesse caso que nós vimos no vídeo do menino, que o pai vende drogas e que abusa sexualmente das irmãs dele, né, das filhas, nesse caso, não se tiraria logo o poder familiar? Então, o processo de retirada do poder familiar é um processo civil, independente do processo penal, que o pai pode estar respondendo por tráfico de drogas ou por abuso sexual. Então, são processos diferentes, já começa uma certa burocracia. O processo civil de retirada do poder familiar, ele tem que garantir ao pai ou à mãe a ampla defesa, né? O que nós precisamos é que esse processo seja o mais rápido possível. Então, repito, pais erram como errar é humano. O pai, além de errar, o pai e a mãe, eles estão sujeitos a problemas que estão longe do alcance deles, doenças, por exemplo, né? Dificuldade financeira extrema, miséria absoluta, situações que às vezes estão fora do controle deles, fora essa parte criminal. Por isso é que a lei tem que garantir ampla defesa, né? Garantida a ampla defesa, esse processo tem que andar o mais rápido possível. Nós temos visto aí no Poder Judiciário que os processos não estão andando na velocidade que deveriam na área da infância. Não estão. Nós não estamos preparados, o Judiciário não está preparado para cuidar com a celeridade que dele se espera as questões da infância e juventude. Não está. Não é só a questão de guarda, de adoção, situação de risco da criança. É também a situação, e aqui está fora do nosso tema, mas eu tenho que pontuar, de conflitos familiares, de o que se chama de guarda de fato, guarda compartilhada e até esses danos que são causados pela alienação parental, brigas. Então, o judiciário é como se fosse um elefante. Ele demora para agir e quando deveria tratar esses casos, como está na Constituição Federal, com prioridade máxima. Agora, a psicóloga ali no vídeo fala que é preciso se mudar toda uma cultura, né? Ao Estado cabe proteger, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças vítimas de violência, as crianças de uma forma geral, né? Crianças e adolescentes. O que precisa mudar? A população ainda denuncia pouco abusos? De que forma isso poderia... Que mudanças são necessárias? Eu acho que a gente precisa contribuir com o papel tanto do juiz quanto da equipe multiprofissional que o apoia, né? Um dos pontos importantes que eu acho que também está relacionado à mudança de cultura, é em relação à participação daqueles que estão em volta dessa criança na defesa dela. A Constituição Federal, no seu artigo 227, diz claramente: é dever do Estado, da sociedade e da família a proteção à criança. Quando a gente diz da sociedade, nós estamos falando do vizinho, nós estamos falando da escola, nós estamos falando de toda a comunidade que está em volta da criança para poder dar esse apoio na proteção dessa criança. Então, quando você observa ou vê que uma criança está tendo o seu direito violado,
é importante que se denuncie, que se leve isso para as autoridades competentes. Que seja para o Conselho Tutelar, que seja para o Ministério Público ou para o próprio juiz, né? Para que o juiz que vai tomar a decisão de proteção daquela criança tenha todos os dados necessários para aplicar uma medida de proteção, que seja o acolhimento ou uma advertência ou qualquer uma das medidas que estão previstas no Estatuto. Doutor Gabriel, você falou que a Justiça não está preparada, né? Assim, não tem a capacidade ainda de agilizar de forma suficiente, de tratar com a velocidade. E muitas crianças perdem aí o tempo da adoção por causa disso. Como mudar essa situação, que aí vai além da questão de adoção, né? A questão aí no judiciário, e a nossa legislação, ela é boa ou ela também precisa de mudança? O Brasil é um país das leis, né? Nós temos muita lei, né? Eu concordo com o Jorge e vou mais longe. Eu acho que está faltando os pais fazerem a lição de casa, né? A responsabilidade da família precisa ser mais invocada. Nós temos hoje uma cultura de delegar a educação dos filhos para o Conselho Tutelar, delegar a educação dos filhos para a escola. E eu já vi muitas mães, eu como juiz da infância e juventude, irem reclamar, querer bater na professora porque o filho tirou nota baixa, quando o papel da professora é educar. Então, nós precisamos mudar essa cultura e chamar os pais mais para a responsabilidade. Eu vejo os magistrados, às vezes, um pouco tímidos em aplicar as penas de abandono, né? Nós temos poucos processos de abandono no Brasil e a lei é tímida nesse sentido também. Eu acho que a pena poderia ser mais severa. Agora, eu acho que cada um, por parte da Corregedoria Nacional de Justiça, da qual eu faço parte, nós estamos tomando medidas drásticas ali com referência a cobrar dos tribunais de justiça a existência de equipes multidisciplinares que possam dar mais suporte ao juiz para que esse processo ande mais rápido. Porque um dos gargalos é esse. Nós estamos enxugando o gelo, as crianças estão em situação de risco, o judiciário demora para processar a eventual destituição do poder familiar, essa criança envelhece no abrigo, passa do ponto que, infelizmente, existe de preferência, do perfil de preferência dos pretendentes à adoção, e essa criança envelhecendo ali, ela fica difícil de ser adotada, ela passa a ser rejeitada pelos pretendentes. Então, nós temos que processar essa situação, garantindo a ampla defesa, mas tratar rapidamente isso, para que a gente possa dar chance rapidamente para essa criança voltar para uma nova família. Há muita burocracia ainda mesmo. Agora, o princípio desse retorno, né? Da prioridade do retorno à criança à família deve sempre prevalecer. Como agilizar, Jorge, esses processos sem ferir os direitos das crianças e das famílias? Eu acho que talvez essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como resolver esse processo em que a criança está aguardando o seu retorno para a família ou que seja colocada disponível e apta para adoção. Eu concordo com o doutor Gabriel. Eu acho que o Brasil realmente é o país das leis. Nós temos muitas normas, muitas regras e que às vezes a gente tem certa dificuldade de colocar em ação. E eu queria ressaltar até para se reduzir um pouco dessa burocracia, das ferramentas de gestão, né? Eu acho que em todas as instâncias, não só no Poder Executivo, no Poder Judiciário, nós precisamos adotar ferramentas de gestão que possam facilitar esses processos. Ao mesmo tempo, a mudança da cultura em relação a quais iniciativas nós podemos fazer e de que forma, e de qual a velocidade que nós precisamos implementar essas iniciativas para o retorno da criança para essa família ou não.